Eu tenho que continuar porque acabou o jogo agora no Mangueirão, o primeiro jogo do Campeonato Paraense, temporada 2026. E de virada, o Clube do Remo bateu o Bragantino por 2-1. O mesmo placar e o mesmo cenário da final da Supercopa Grão-Pará no último final de semana, onde o Clube do Remo também venceu, mas dessa vez a equipe do Águia de Marabá, pelo mesmo placar, 2-1 e virando o jogo. No vídeo de hoje, vamos analisar esse triunfo azulino, que é claro, o Clube do Remo, vão entender o cenário, os jogadores chegando, o Clube do Remo não é esse elenco, ou melhor, não são esses jogadores, pelo menos a maioria deles que vão disputar no time titular a Série A, nós vamos pontuar aqui, mas isso não significa que não teve pontos negativos. E para mim, já abre algumas preocupações que a gente vai pontuar aqui no vídeo de hoje. O que tá é a vitória do Clube do Remo, 2-1, e vamos para a análise. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar essa vitória azulina sobre o Tubarão do Caeté. 2-1 para o Clube do Remo, venceu de virada, importante, lógico, começar bem, fez 3 pontos, é o primeiro jogo. A gente tem que entender o Clube do Remo, esse elenco do Clube do Remo que entrou no jogo de hoje, os 11 iniciais. Acho que 90% deles não serão titulares da equipe do Clube do Remo na Série A. Tem jogador, gente, desse elenco do Clube do Remo, nesses 11 iniciais, que nem ficarão até o restante da temporada. Vão disputar até o Campeonato Paraense, acabou em março, vão ser emprestados para times da Série B, Série C, não ficarão no Clube do Remo. Sim, tem gente que jogou hoje que não ficará no Clube do Remo no decorrer da temporada. Então, assim, é entender o cenário, é entender que tem jogadores chegando, é entender que daqui a 4 dias já tem estreia no Campeonato Brasileiro da Série A com vitória, mas também não é que a gente tem que entender isso tudo, que a gente não pode analisar e também notar alguns pontos negativos, como também positivos, desse time que entrou em campo do Clube do Remo. O Osório mandou em campo o Clube do Remo com o Igor Vinhas, Marcelinho, Marlon, Kaique, Freitas, Cantígio, Patrick de Paula, Patrick, Dodô, Diego Hernandes e Eduardo Melo. Olha o Dodô de volta à equipe do Clube do Remo, nem lembro a última vez que ele jogou, acho que tem quase um ano que ele não joga praticamente, e foi titular na partida de hoje. Já o Matheus Sodré mandou o Bragantino a campo com Regis, Ronaldo, Matheus Souza, Taigor, Cabecinha, Matheus Johnson, Jefferson Santos, Dioguinho, Túlio, Vander e João Vitor. Gostei da postura da equipe do Bragantino. O Bragantino abre o marcador logo aos 11 minutos, começa o jogo com o Remo tendo mais posse de bola, que era evidente o Remo ter mais... Duas coisas certas na partida de hoje. O Remo ter mais posse de bola, o Remo finalizar mais com o Bragantino. Isso a gente já sabia antes do jogo começar. E o jogo começou sendo pouco estudado, mas com o Remo tendo o domínio da partida, tendo a bola, mas o Bragantino bem encaixado taticamente. E aproveitando, na primeira alavancada para o ataque, a equipe do Bragantino chegou 1-0, para mim numa falha do Igor Vinhas que hoje assustou, viu? O Remo precisa traz realmente no goleiro. Ia fechar com o André Moreira, algum motivo deu para trás, não vai fechar mais o goleiro português, que eu acho que era um bom goleiro, ou como dizem lá em Portugal, um bom guarda-redes, mas o Govinha assustou bastante hoje, bastante. Para mim ele falha no gol do Bragantino, ele espalma uma bola para frente, uma bola fácil. Para quem é goleiro profissional, gente, Série A é fácil. Não tô falando que é fácil para mim, não. Falando para um goleiro profissional de Série A, não pode espalmar aquela bola que ele espalmou. E no rebote, o cruzamento, ninguém marcando também o Wander que fez o gol do Bragantino, ou seja, não é tirando méritos da equipe do interior, mas houve uma falha, e para mim uma falha individual também, do Igor na partida de hoje. O Igor, que por pouco não foi expulso, tá? Um dos problemas do Clube do Remo na partida de hoje, a linha defensiva, chegando já nesse ponto negativo, que é algo para ser observado. Esse ponto que eu estou falando da primeira linha defensiva do Clube do Remo, não importa muito o adversário, o campeonato, Série A é diferente, não, gente. Porque a dupla de zaga, por exemplo, titular hoje, foi o Marlon e Kaique, e eles vão ser utilizados na Série A. Não sei se na cabeça do Osório serão os titulares. E eu vou discordar de algum... E aqui... Não sou dono da razão, tá? Nunca tive a razão, vocês dão a opinião de vocês, mas eu tenho que discordar de quem acha que fizeram uma boa partida hoje, tá? Principalmente o Marlon. Kaique, acho que ok, mas o Marlon, para mim, foi mal. Bola esticada, para ganhar na velocidade,
o Remo passa muitos apuros, e dessa maneira, quase que o Igor Vinhas, que saiu mal do gol, fez a falta no atacante do Bragantino, quase que ele é expulso. O árbitro acerta em não expulsar porque a bola não ia em direção ao gol. Mas o jogador do Bragantino, o atacante, que ele vence na velocidade da defesa azulina e vence também na dividida de bola do goleiro, se a bola não fosse no sentido da lateral, fosse no sentido do gol, o Igor Vinhas ia ser expulso. Porque o Igor Vinhas saiu muito mal do gol, né? Então, assim, o Remo precisa no goleiro. Ainda nessa parte defensiva do clube do Remo, o Remo, principalmente no primeiro tempo, ele dispôs muito contra-ataque. Ele ofereceu muito contra-ataque para a equipe do Bragantino. E essas bolas longas contra a primeira linha defensiva do clube do Remo foi um problema. Já tinha sido um problema contra o Águia de Marabá e foi um problema hoje. E a gente está falando de adversários fracos em comparação aos reais adversários do Remo na primeira divisão nacional, que é a Série A, gente. É a Série A. O Bragantino contava 2-1 já pro Remo no segundo tempo, partida controlada. O Bragantino teve uma grande chance de contra-ataque na velocidade. O jogador do Bragantino não teve a velocidade e a qualidade para finalizar bem pro gol. Então, assim, se fosse um time de Série A com jogador de qualidade no ataque, de maior qualidade, ia causar, no mínimo, um grande perigo à meta do clube do Remo. Então, assim, é algo a se corrigir. E o Osório gosta muito disso, né? Não gosta de tomar essas bolas de contra-ataque. Ele gosta muito de jogar com linhas altas, pelo menos jogando dentro de casa, né? Ele gosta de propor o jogo dentro de casa, a parte em velocidade, mas tem que corrigir essa parte defensiva que, como eu disse, tá passando sufoco com os adversários mais frágeis, né? Então é algo para ficar bem atento. É claro que eu acho que a postura do Clube do Remo na estreia lá no Barradão contra o Vitória vai ser diferente. O Clube do Remo não deve jogar da maneira que está jogando contra o Águia e Bragantino dentro de casa, né? Eu creio que vai ter os reforços, alguns reforços já disponíveis, mas vai ter uma outra postura. Mas esse foi o problema do Clube do Remo, que também no primeiro tempo teve um problema na parte esquerda, ficou muito confuso. O Remo não entrou com o lateral esquerdo de origem. O Osório corrigiu isso no intervalo com a entrada do Jorge. Não que eu acho o Jorge brilhante, mas só de colocar um lateral esquerdo na função dele, né, na equipe, já deu uma melhorada. Porque o que acontece na ala esquerda do Remo na primeira parte? Você tinha o Cantígio muitas vezes caindo lá, mas sem bola o Cantígio funcionava muito como um terceiro zagueiro, até centralizado, uma espécie de líbero, mas quando o Bragantino atacava, ele caía muito pelo lado esquerdo. Você tinha o Freitas jogando também do lado esquerdo e o Patrick mais avançado. Depois o Freitas mudou o posicionamento dele, jogou mais do meio campo, o Cantígio caiu mais pela esquerda, defensivo, deixando sempre o Patrick mais aberto para ser o jogador mais agudo de velocidade. Acontece que o Cantígio não fez uma boa partida, uma partida razoável, tá? Uma partida razoável, eu vou corrigir. Não é que ele não fez uma boa partida, foi uma partida razoável apenas. Só que o Freitas muito mal, né? O Freitas apagado, tanto é que foi substituído no intervalo. E o Patrick também mal. O Patrick não jogou bem. Então, uma estreia tal, parecia estar indo acima do peso, enfim, não sei se confere ou não, porque o Atlético Paranaense, olhando para ele na televisão, tá fisicamente pela televisão tá a mesma coisa, enfim, mas aquele lado esquerdo não funcionou. Quando o Osório mexe no intervalo e, por exemplo, entra o Jorge entra no lugar do Cantígio, por exemplo, aí eu acho que já dá uma melhorada, né? Aí o Clube do Remo já dá uma melhorada e melhora ainda mais depois de algumas outras substituições, que a gente vai chegar lá. Mas ainda no primeiro tempo, foi o primeiro tempo que o Bragantino vai para o intervalo com 1-0, o Remo sem criatividade, o Remo errando muito no meio campo, o Patrick de Paula uma partida bem ruim, que eu também tenho que discordar de outros colegas que acham que ele fez uma boa partida. Eu não acho que o Patrick de Paula fez uma boa partida. O Patrick de Paula ele começou a errar menos no segundo tempo, quando o Bragantino não atacava tanto. E depois das substituições, que ele parou de ser o jogador que pegaria a bola e ditava um ritmo de jogo como ele estava tentando fazer na primeira parte. Só que o Patrick de Paula, para mim, uma partida uma partida abaixo, uma partida bem abaixo. O que preocupa é que nos últimos anos também foi bem abaixo a carreira dele, né? Mas vamos observar, enfim, apenas o primeiro jogo também. Então, acaba o primeiro tempo com o Remo carente, um Remo sem ideias, um lado esquerdo confuso, oferecendo contra-ataque para o Bragantino não atacou mais porque não tinha força de qualidade para atacar mais no contra-ataque e vai para o intervalo perdendo de 1-0. No segundo tempo, eu já falei aqui algumas substituições, né? Saiu o Freitas e saiu para o Cantígio, aí entra o Jorge, aí o Osório corrige o lado esquerdo. Depois de uma falta na entrada da área, Patrick de Paula cobrou para o Eduardo Melo, a bola bateu na cabeça, de costa, né?
bateu na cabeça do Eduardo Melo e entrou. Deu sorte o atacante do Clube do Remo empatando o jogo. Aquela altura, o Clube do Remo já começa melhor na partida e é promovido outras substituições, né? Aí o Osório chamou a cavalaria. Não, a gente não pode, tem o Brasileirão, mas a gente não pode empatar em casa com o Bragantino. Então, a gente vai chamar a cavalaria e chamou. Entrou o Zé Ricardo no lugar do Patrick, entrou o Pikachu no lugar do Dodô, e na primeira bola, pelo toque dele, Zé Ricardo dá uma linda assistência pro Pikachu, quebrando as linhas defensivas, grande visão de jogo, grande passe, quebrando as linhas defensivas do adversário, o Pikachu na cara do goleiro, daquela característica dele. O Pikachu funciona muito como uma flecha, um homem de arranque pelo lado direito. Então ele recebe a bola em profundidade, ele corre, ele vence na... tem 33 anos, mas ainda ele vence da defesa adversária, ainda mais entrando descansado no segundo tempo. Chegou na cara do gol, finalizou com tranquilidade e fez o 2-1. Quando o Osório chama a cavalaria e corrige o lado esquerdo, o Remo domina o jogo, teve outra oportunidade, Eduardo Melo cabeçou uma bola na trave e o Clube do Remo, àquela altura, dificilmente não venceria o jogo. Apenas se errasse bastante. E olha que promoveu alguns erros, pelo menos mais 2 erros defensivos, um naquele último lance do Igor Vinhas, né, que o jogador do Bragantino chutou atrás do meio campo, deu um susto, o Igor Vinhas adiantado, a bola quase entra, deu um susto, e naquele outro lance que eu falei, num contra-ataque, eu acho que no único contra-ataque tinha mais perigo do Bragantino, bola enfiada nas costas da defesa do Clube do Remo, que para mim foi um problema, e quase fez. Então quando o Osório mexeu na equipe, chamou a cavalaria, a diferença, gente, a disparidade técnica entre as duas equipes é muito grande. Até esse Clube do Remo que entrou no jogo que... vamos lá, vou pegando a escalação do Clube do Remo, gente, que a gente pegou aqui. Quem desses você considera titular do Clube do Remo na Série A? Titular. Talvez só o Diego Hernandes. O Igor não é, o Marcelinho não é, o Marlon e o Kaique. O Kaique talvez, mas o Marlon, para mim, não. Pelo que tem demonstrado nesses 2 jogos, para mim, não. Freitas, longe disso. Freitas não é... Se acabar o Paraense desse jeito, talvez até saia do Remo. Cantígio não é, Patrick de Paula não é, o Patrick não é, o Dodô não é, também deve sair do Clube do Remo quando acabar seu contrato, agora no final do Parazão. Inclusive o seguinte, gente. Eu vou dar uma... A gente tem que analisar com calma. Assim, o Dodô ele fez uma boa partida, tá? Eu vi nas redes sociais a galera falar, o Dodô inadmissível e tal. Não tem nível de Série A. Para mim, ele não tem nível de Série A, tá? Mas ele, no primeiro tempo, principalmente, foi o cara que mais procurou o jogo do Clube do Remo no meio campo, tá? Mais procurou, mais interessado, aparecia na área, caindo pela direita, pelo centro, pela esquerda. Então, foi um jogador interessado, foi um jogador que mostrou até qualidade, mostrou serviço ao Clube do Remo. Então ele vai ficar para a Série A? Não sei. Quem sabe ele no deslanche agora no Campeonato Paraense pode ser útil para a Série A, né? Mas eu acho que ele fez uma boa partida. Muita gente fala, depois que ele foi substituído, o Remo melhorou. Eu não acho que foi porque o Dodô saiu que o Remo melhorou, tá? Porque para mim o Remo foi um dos poucos destaques, ou pelo menos o jogador que mais apareceu, o que é preocupante, né? A partir do momento que você tem o Dodô, o jogador que mais aparece na sua equipe, é que tem realmente algo de errado. Isso não estou falando mal do jogador em si, é porque por uma Série A você sabe que tem que aumentar uma exigência. Mas na partida de hoje, acho que o Dodô foi bem, tá? Eu não ligo o Remo ter melhorado na partida porque o Dodô saiu. Eu ligo porque colocou o Osório, mexeu no meio campo, colocou os jogadores de mais qualidade, arrumou o lado esquerdo e, tecnicamente, é um time muito superior ao adversário, à equipe do Bragantino. Mas fica aqui essa análise do Dodô, que para mim, olha, uma partida ok, uma partida que bem ok do Dodô. Acho que foi o cara que mais procurou o jogo, junto com o Diego Hernandes na primeira etapa. Na segunda etapa deu uma queda. O Eduardo Melo, que é um dos jogadores que podem deixar, para mim, pode deixar o Clube do Remo após o Campeonato Paraense, ser pensado para um time da Série B, Série C, enfim. Mas fez o gol na sorte. Mas ok, a bola bateu nele, fez o gol, ele estava lá na hora, o destino fez a bola bater nele e entrar. E no primeiro tempo, uma partida mais apagada, teve uma boa oportunidade, que ele não chutou e tentou driblar o goleiro e não conseguiu driblar o goleiro, enfim. E o Remo vai ter que mudar muito, né? O Remo vai mudar muito. O Remo hoje apresentou o Pico, por exemplo, que para mim eu até fiz o vídeo ontem, é a maior contratação da história do Clube do Remo e do futebol paraense pelos valores. Eu não estou falando de qualidade, pelos valores, mas sim por termos de qualidade também. É um jogador de extrema qualidade, uma contratação que eu gostei bastante. É um jogador que vai agregar muito. Então, se o Zé Ricardo, por exemplo, continuar nessa evolução que está, você fazer um meio campo, por exemplo, de volante com Zé Ricardo e Pico,
já é algo a ser considerado. O Remo ainda precisa do meio de articulação, precisa do outro segundo volante, enfim, jogadores para encorpar a equipe azulina, mas tá vindo. Tá vindo. Inclusive, o Braz anunciou, não anunciou o nome, mas anunciou que o Remo contratou um meio uruguaio. Vamos ver quem é esse meio uruguaio. Castanhede, que é um jogador mexicano, para mim um jogador de extrema qualidade, está sendo especulado no clube do Remo. Nossa, se o Remo fechar com esse jogador, Kevin Castanhede, um jogador espetacular do Tijuana. Muito bom, muito bom. Talvez seja difícil trazer, mas é um jogador que quer já respirar novos ares, 4 anos no Tijuana. Eu acredito que seria uma baita contratação para vestir a camisa 10 azulina e ser titular absoluto dessa Série A. Então o Remo ainda vai contratar alguns jogadores, ou os jogadores vão ser incorporados ao elenco do clube do Remo, mas para mostrar o Campeonato Paraense, mexendo na equipe, tá ok. Vamos ver agora no Brasileiro, que agora não pode inventar. E o clube do Remo já estreia contra o Vitória, que é o quê? É concorrente direto, tá? O Vitória é um concorrente direto para essa luta da permanência. O Mirassol talvez seja um concorrente direto do clube do Remo pela permanência, porque vamos ver como é que o Mirassol vai lidar com o Brasileirão e Libertadores agora, e é o primeiro adversário dentro de casa do clube do Remo. Enfim, mas é isso. O clube do Remo vence o Bragantino, uma vitória justa, mas que apresentou alguns erros que precisam ser corrigidos. Alguns jogadores a gente já vê que não tem condições, outros entraram muito bem, que você vê que esse jogador pode ser bem útil no Campeonato Brasileiro da Série A. E é isso, é o primeiro jogo azulino na temporada. É isso, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal, um abraço e até o próximo.